Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo, que sai todos os domingos. Eu agradeço a você pela companhia em mais um domingo, iniciando o nosso mês de junho do ano de 2025, o primeiro Evangelho no Lar do mês de junho. Vamos entrando nesse mês com muitas vibrações, muitas irradiações, lembrando que o nosso propósito de vida tem que ser viver bem a cada momento, seguindo os conselhos do nosso mestre amigo Jesus, o direcionamento. Somos espíritas cristãos e seguimos o Evangelho, o norte para a nossa vida. Vivenciar a cada dia, a cada momento, o que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo. Não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Palavras essas que são como roteiros vivos. E iniciamos mais uma vez, mais um mês, mais um Evangelho. Nós agradecemos a companhia de cada um de vocês que aqui estão e pedindo que vocês possam curtir, comentar, compartilhar este Evangelho. Você ajudará o canal a atingir a mais pessoas. Talvez você mesmo chegou aqui no canal dessa forma, clicando em alguma rede social e nos encontrou. Então vamos fazer o bem, a caridade moral. Ainda essa semana, estava lendo um comentário na internet, uma pessoa falando: não tenho dinheiro, não tenho recursos, como posso então ajudar como o Espiritismo nos ensina? Por isso é importante lermos o Evangelho, através da caridade moral, que não precisa de nenhum dinheiro para fazer, de nenhuma posição social. E que nossa querida irmã Rosália vai nos dizer que é a mais difícil de colocar em prática, porque é aquela que nós executamos com o nosso psiquismo, com as nossas forças psíquicas. Ajudar o próximo. Hoje em dia na internet nós temos compartilhado tantas questões de tragédia, outras problemáticas, sejam elas políticas e sociais, mas não paramos às vezes para compartilhar um conteúdo do bem. Não estou falando só aqui do meu canal, nós temos diversos canais espíritas, espiritualistas, filosóficos que trazem conteúdos tão importantes de reflexão. Quando nós vermos algum conteúdo como esse, vamos curtir, comentar, nem que seja com o coração, porque você vai ajudar também a internet a selecionar esses vídeos, a colocar eles, indicar para mais pessoas, e assim nós vamos compartilhar o bem. Talvez um vídeo que nós assistimos nos salvou de alguma angústia, de algum problema mais sério, evitou talvez uma desistência da vida. Quantas pessoas nós falávamos aqui no Evangelho passado do Divaldo Franco, aquela irmã que estava prestes a desistir da vida, encontra uma mensagem no chão. E ela volta, repensa, vai em busca da espiritualidade. Muitas das vezes, talvez, compartilhando, enviando para alguém, nós também estamos ajudando o outro. Estamos fazendo a caridade moral. Francisco de Assis diz: vamos pregar o Evangelho o tempo todo, mas somente, se necessário, utilizar as palavras, porque as pessoas observam também os nossos comportamentos diariamente. Somos observados, sim, discretamente às vezes, mais profundamente outras, mas estamos na ótica das outras pessoas sendo visualizados. Não devemos nos preocupar com isso. Devemos agir conforme somos e a cada momento nós vamos entendendo de que maneira eu posso ser melhor. O mês novo inicia trazendo para nós novas perspectivas. Deixamos às vezes para fazer reflexões mais profundas só na virada do ano, ou só nos nossos aniversários, ou só quando perdemos alguém. Perdemos entre aspas, porque ninguém se perde. O amor une as almas em qualquer local. Perdemos temporariamente um amigo, um filho, o cônjuge, mas estamos sempre juntos, conectados na vibração do amor. Por isso amar, como Jesus nos ensinou. Aquele que ama não perde os seus afetos mais profundos, pois a ligação do amor é a energia que não se perde. Então, iniciando um mês novo, podemos fazer o propósito. Como Santo Agostinho nos disse, a cada dia, refletir o que nós fizemos de errado, que ainda precisamos melhorar.
A cada entrada de semana, a cada entrada de mês, a cada mudança de ciclo, qual a nova perspectiva para o mês que virá? Lembrando que saúde mental, melhora em saúde mental, depende um grande passo do nosso esforço, de querer nos conhecer. E aí vem uma questão de dor também. Vamos enfrentar algumas dores e ressignificá-las em propósitos para crescermos juntos, mas olhá-las com atitudes profundas de crescimento. E assim, nessa vibração, nós vamos pedindo autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo a Ele por estarmos aqui mais uma vez, juntos, felizes, vibrando uns pelos outros. Quando estamos aqui doando um pouco das nossas energias, doando também a nossa caridade da escuta, nós estamos presentes num ciclo energético que vai ajudar outras tantas pessoas. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, juntos estamos aqui mais um domingo, iniciando mais um mês, mais um propósito de vida para todos nós. Esteja conosco, nos guiando, nos iluminando, nos abençoando neste mês e também neste Evangelho. Que o assunto aqui que iremos falar possa ser um assunto de grande proveito para todos nós. Para mim que estou falando, para os que estão escutando, encarnados ou desencarnados. Mas, mestre, se ainda assim muitas pessoas chegarem aqui e não acharem que o assunto seja importante, que elas possam sentir a vibração, que elas possam no futuro reconectar-se novamente com este tema e voltar mais uma vez para aprender. Querido Deus, Jesus, espiritualidade amiga, obrigado pela oportunidade. Hoje e sempre, assim seja e assim será, graças a Deus. Mensagem para iniciarmos aqui o nosso Evangelho no Lar, da Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Irradia a claridade da tua fé através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Distende a tua presença, confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixa brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Joana sempre trazendo mais uma vez a importância das nossas atitudes positivas. Aqui, pessoal, não é uma felicidade tóxica de sairmos por aí sorrindo à torta e à direita, como nós vamos falar no popular. A questão aqui é uma atitude de felicidade perante a vida. Essa atitude depende muito de nós. Nem sempre nós vamos rir ou sorrir para todas as pessoas. Mas é uma atitude de compreensão e de ligação com as leis divinas, perante aquilo que acontece em volta de nós. Aquele que está então interligado com as leis divinas, aquelas que Jesus nos ensinou e que depois Kardec também nos ensinou ali no Livro dos Espíritos. O que compreende a lei é aquele que está em sintonia vibracional com Deus. É aquele que acolhe o outro, é aquele que representa Deus nas suas atitudes diárias. O nosso tema do Evangelho, na espiritualidade, no cotidiano, na nossa vida, vai dizer muito sobre isso. Como está a sua ligação com Deus? Aquele que se liga a Deus, então, tem uma atitude de felicidade, mesmo perante a dor, perante a angústia ou perante outros problemas da nossa vida em comum. Então, nós vamos analisar a vivência de Deus em nós a cada momento como atitude de melhoria interna que refletirá ao nosso redor. Deus vive em nós, então, através das nossas atitudes. Toda vez, então, que eu tenho uma atitude de violência, de crítica, de amargor, seja ele em qual setor for,
Eu estou desligado das leis divinas, porque a lei divina é uma lei de harmonia. Ela é harmônica até na destruição. Há uma lei também de destruição. Tudo segue um ritmo, um tempo. Chegará um momento que algo cederá. Na Terra, sendo matéria, tudo vai modificando, vai se degradando com o tempo. Isso vale para o material, para os seres vivos, para as plantas, para os animais. Tudo há um ciclo aqui, o que permanece em nós é a consciência, é a nossa atitude perante a vida. Então passará provavelmente tudo o que você tem. Talvez você acompanhe, se tiver uma vida mais longa ou não. O bairro que você cresceu já não é o mesmo mais, a cidade. As coisas modificam, porque na lei divina tudo é fluxo de constância. Tudo segue, tudo evolui, nada fica parado. Estamos então reencarnados aqui neste planeta, que conhecemos como planeta Terra. Um planeta que passa por um momento transicional, mas ainda continuamos no prova e expiação, querendo passarmos para um planeta regenerativo. Mas já falávamos aqui no Evangelho, alguns aí passados, que não passaremos de etapa se não compreendermos o que viemos fazer aqui. Muito se diz hoje na internet, aqueles que serão degradados. Por que então aqueles que precisam recomeçar em outros planetas, inferiores à evolução da Terra, sendo em tecnologia, em saúde? Muitos vão para lá para ajudar, em missão. Outros seguirão para lá por, infelizmente, estarem desligados da lei divina. Quando então estamos ligados a Deus, é como se nós sintonizássemos, com a rádio, por exemplo. A rádio, você tem que colocar ali o número certinho. Se você vai entrar numa rádio de número 105.2, se você colocar ponto 1, vai chiar, se você colocar ponto 3 também, mesmo que você ouça. Olha que interessante. Às vezes, você vai colocar nas estações próximas, 105.3 você vai ouvir, a 104 menos, 105.4 menos. Para você acertar, você tem que estar ali na 105.2. Você vai ouvir em alta qualidade, em HD, como a gente vai dizer. Mas, se você não sintoniza, você vai ouvir um chiado. E nesse chiado a gente pode deixar de escutar alguma coisa, pode ouvir alguma falha. E é nisso que nós precisamos. É como se a gente precisasse repetir o aprendizado, porque nós não escutamos direito, nós não compreendemos direito. E aí a repetição. Por que então a repetição? Por que então a lei de causa e efeito? Porque muitas das vezes nós caímos novamente no mesmo erro. Nós estamos, infelizmente, às vezes, sem a sintonia perfeita de Deus. Então percebam que a felicidade, ela depende de uma sintonia, de um fluxo. A felicidade, então, é como se fosse uma estrada reta, sem nenhum atrito, lisa, que a gente possa ir. Por quê? Porque ela é constante. Só que aí que vem a questão. Quando a gente fala de uma estrada reta, lisa, nós falamos ou pensamos em ausência de problemas. E não é. Muitas das vezes haverá os problemas. Porém, todavia, nós iremos conseguir ultrapassar eles. Porque a felicidade, então, ela é algo psíquico. Ela não está na matéria. E aí o que acontece? Como Joana de Ângeles nos ensina através de Divaldo Franco, o ser humano integral que vive a vivência integral do ser, ele, a cada passo que ele dá rumo à sua vida integral, ele se despede das questões materiais. E aqueles que estão presos ainda à terra, no sentido material, vão colocar sempre situações materiais para trazer uma felicidade que é temporária.
Não é que a felicidade na matéria não exista. Ela existe. Mas a felicidade completa, como numa estrada que prossegue, ela está no espiritual. Quando Jesus falava, então, a felicidade não é deste mundo, é porque ela não é da matéria. Ela não está no carro, na casa, no seu corpo. Não. Ela não está no que é material, porque o que é material é passageiro. A felicidade na terra, ela é passageira. Ela pode durar alguns minutos, ela pode durar algumas horas, até alguns dias ou alguns meses, se ela estiver na matéria. Se ela estiver na nossa alma, em ligação com Deus, ela é constante, mesmo que aconteça algo na matéria. Então vejamos bem, a matéria não interfere no meu psicológico, na minha alma. Então eu não tenho uma interferência, a minha sintonia está direta com Deus. Então ela é vibrante, ela é reta. Eu sintonizo com Deus e eu sigo, independente dos atritos e dos problemas que eu possa enfrentar aqui na matéria. Independente se o meu carro quebra, independente se eu perca algo material, independente se eu perca até uma pessoa, amigo. Por quê? Porque eu perdi foi a matéria dessa pessoa, eu não perdi a alma. Se eu estou em sintonia, e vejamos bem, não há ausência de sofrimento, pessoal. Vocês vão sofrer. Ah, William, mas é muito triste, eu perdi algo que eu gostava muito, algo material. Sim, você vai chorar, você vai elaborar essa dor. Mas a felicidade, ela está no espírito. Aí você vai ressignificar. Porque você já é espírita, você sabe que a ligação do amor não se rompe, que essa pessoa está vivendo do outro lado, que se for algo material, você vai reconquistar, porque a sua sintonia, ela está em outro patamar. Então vejamos bem o salto que nós demos na espiritualidade no cotidiano. Jesus vivia vibrando interligado a Deus. Nós podemos dar o exemplo de Jesus, podemos dar o exemplo de grandes nomes que estiveram aqui reencarnados, que tinham uma sintonia com Deus. Agora, essa sintonia, ela não se conquista da noite para o dia. Primeiro, nós precisamos observar a vida como ela é. Nós precisamos ter um sentido. Nós precisamos desta ligação. O que Jesus vai nos dizer, hein? Jesus vai nos ensinar. A cada momento que Jesus esteve aqui na Terra, Ele nos ensinou. Dessa constante meditação e ligação com Deus. Ele ia para o horto meditar e orar. Ele falava sobre a oração. Olha que parábola, que história mais bonita que Jesus nos conta. 2 homens foram orar. Um, então, foi orar, pedir a Deus, mas não tinha perdoado. Maltratava as pessoas, humilhava, não perdoava, dava muita importância à matéria e vá pedir um favor a Deus. Aquele outro, humildemente, já fez isso tudo, já perdoou, já se livrou das amarguras da vida. Ele talvez nem precisasse orar, no sentido da palavra, porque a ligação já estava direta com Deus. Ele já estava vibrando. Vejamos bem então que Jesus vai nos dizer daquelas pessoas que ficavam ali orando em público, falando alto, falando e pedindo a Deus favores. E Jesus fala, ao orar, converse com o Pai. Vá para dentro do seu quarto. Que quarto é esse? O nosso quarto interno. Fale sobre as suas questões, ou fale em voz alta, mas fale para você. Busque Deus dentro de você, ou seja, há uma ligação, há uma conexão. E essa conexão, meus irmãos e minhas irmãs, é a verdadeira felicidade que a gente busca tanto. Porque como nós iniciamos aqui o nosso evangelho, se nós nos ligarmos somente à matéria, ela passará. Tudo
na terra paz. E aí voltamos a falar daqueles espíritos que precisam então voltar para um planeta inferior. O que se fala muito hoje, as pessoas acham que é mágica. Não, não é mágica. É simplesmente lei. A lei tal como ela é. A lei divina, que não é nada parecida com a lei dos homens. A lei dos homens é modificada, ela é muitas das vezes alterada. Porque quem faz muitas das vezes são homens tentando acertar, mas muitas vezes erram. A lei divina, ela é imutável. É a mesma ontem, hoje e será amanhã e será daqui a 10 milhões de anos. Algo que é perfeito não se modifica. Podemos nos encontrar daqui a 5 milhões de anos e nós vamos estar falando das mesmas leis. Só que ela funciona diferente dependendo da nossa vibração. Uma lei de causa e efeito, ela tem um peso na Terra que é provas e expiações. Ela tem outro peso em um planeta que já está 40, 50 vezes mais evoluído que a Terra. Vejamos bem então que se a lei me prejudica ou não vai depender da minha sintonia. Lei de causa e efeito, por exemplo. A lei de causa e efeito vai nos dizer: somos responsáveis pelas vibrações que emanamos pelo outro, pelo que pensamos do outro, pelo julgamento ou pela violência, seja física ou mental, o Espiritismo nos ensina. Então vejamos bem, a lei de causa e efeito, ela vai ser ruim para quem, pessoal? Basta refletirmos. Ela vai ser ruim para quem está plantando ou semeando ódio, rancor, vingança, desespero nos outros. Ponto. Em algum momento essa pessoa vai se reconciliar com essa lei. Seja da forma que for. Nós já explicamos aqui no Evangelho. Talvez a pessoa vai se regenerando, depois ela vai para o caminho do bem, vai resgatar novos espíritos, enfim, há diversas formas de resgate. Lei de destruição. Para quem a lei de destruição vai prejudicar? Para aquele que é apegado. Não quer ser afetado pela lei de destruição, não tem apego ao que é material. Agora, vejamos bem, apego aqui, eu não estou falando de desrespeito. Nós não precisamos ser apegados ao material, mas nós precisamos respeitar. Há patrimônios, por exemplo, públicos, que pertencem à sociedade, que nós devemos respeitar. Quando nós formos visitar, por exemplo, um museu, alguma coisa, a natureza, por exemplo, que tem árvores ali centenárias, nós devemos respeitar aquele ambiente. Que nós não sejamos os autores dessa lei. Lei divina. Então vejamos bem, a lei de destruição, ela vai afetar e angustiar aquele que é muito apegado. Nós podemos sim respeitar e cuidar do patrimônio, mas se por algum motivo chegou o momento dele se desfazer, ele vai se desfazer. Porque tal como é a lei. William, não entendo nada disso de lei divina. Está lá no Livro dos Espíritos. Aqui não dá para a gente ler todas e explicar as minúcias. Mas leiam o Livro dos Espíritos. É muito interessante até mesmo para nós entendermos essa conexão. Lei de sociedade, lei de fraternidade. Quem vai sofrer então com a lei? Aquele que não está interligado com Deus. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, lei de fraternidade, de sociedade, está tudo lá. De que maneira nós estamos colaborando? Se nós escolhermos não colaborar, nós que vamos sofrer, não é o outro. Então vejamos como que Deus nos ortogou essas leis que está em todos os planetas. Todos. Seja nos que estão começando agora, iniciando a sua jornada de reencarnações, seja naqueles que já são espíritos puros. Só que a forma como um espírito puro coordena as leis é muito diferente das nossas, porque nós ainda somos filhos rebeldes em certos pontos. Então Jesus vai nos dizer, a felicidade não é desse mundo material, mas nós podemos ter relances. Seríamos hipócritas
Se a gente falar, William, claro, eu comprei um carro, fiquei feliz. Óbvio que você vai ficar feliz. Talvez você juntou dinheiro, você conquistou, você correu muito atrás, você esperou lá o carro chegar. Obviamente você vai ter uma felicidade. E que bom, desfrute dela. Utilize o carro da maneira que você precisa, cuida dele, isso é uma felicidade sim. Mas não deposite somente nele a sua felicidade. Porque assim como tudo que é matéria, ele passará. A verdadeira felicidade, então, é a interligação com Deus, é a conexão com Deus. Da mesma forma, nós podemos colocar para tudo que é material. Renovando as nossas atitudes, então, começando este mês de junho, com essa reflexão muito forte. Como está a nossa ligação com Deus? A nossa responsabilidade de nos ligarmos a Deus. Como está a nossa conexão, a nossa oração? Momentos importantes que todos devemos repensar. A cada mês, a cada dia, a cada semana. Como está a nossa atitude diária? Como está a nossa espiritualidade diária? As leis, não adianta, se você não acredita, se você não gosta, se você é isso, aquilo, as leis existem. As leis de Deus. Elas estão operando 24 horas, a cada milésimo de segundo. Não importa se uma pessoa conhece ou não. A vida está aí para provar. Vá a um local de natureza. Você vai ver a vida seguindo. O fluxo. Flores nascendo, morrendo, animais nascendo, crescendo, morrendo. Ou seja, a água seguindo seu fluxo rumo ao mar, água doce. Tudo vai fluindo, vai caminhando. A água que segue. Ela segue uma lei divina, atravessando momentos dolorosos, nas pedras, momentos de aperto, mas ela segue. A nossa vida também é essa sequência, quando nós estamos seguindo na lei de Deus, na sintonia lá, nós vamos vibrar juntos, nós vamos ouvir com clareza. E podem ter certeza, quando nós estamos nessa sintonia, nós pedimos e Deus responde. De que maneira Deus responde? Através da própria vida. A vida nos responde em todos os momentos. Basta que nós saibamos ouvir. Vamos então para o nosso passo final. Só um esclarecimento, nós não continuamos com os lindos casos de Divaldo, que seria o terceiro, né, pessoal? Eu vou fazer mais um sobre os lindos casos de Divaldo Pereira Franco. Falamos hoje um pouco dele, né, indiretamente. Divaldo escreveu muito sobre o homem integral, através da benfeitora Joana de Ângeles. Graças, né, a esses livros nós temos muito conhecimento psicológicos, porém hoje eu não consegui separar os casos. Na próxima semana a gente volta. Vamos então para a nossa vibração. Hoje, aproveitando dessa sintonia que nós estamos, vibrando amor, vibrando junto com Deus, nós vamos iniciar esse momento de paz. Nos aproximando de um ambiente que possa nos ligar, mais uma vez, a essa sintonia. E nós vamos buscando essa energia e pedindo aos nossos mentores que possam, através agora das doações de energia, canalizar aquilo que nós temos necessidade, somente aquilo que nós temos necessidade. Porque nós também vamos doar através da caridade moral. Se tiver alguém no seu pensamento, alguém que esteja adoecido, internado, alguém que esteja precisando deste momento vibracional, alguém recém-desencarnado que você queira pedir, possamos lembrar do nome, do rosto dessa pessoa e pedir a Deus. Jesus nos ensinou também a pedir aquilo que é necessário para nós. Pedir é uma questão também de humildade. Aquele que tem o ego inflado não pede. Vamos pedir a Deus. Senhor, nosso Deus, nos ajude em mais um momento a termos clareza mental, porque estamos aqui, unidos neste momento de oração, nesse momento vibracional de Evangelho, que possamos sair hoje mais sintonizados ainda, com esse momento importante para todos nós, encarnados e desencarnados, para mim, para cada um dos indivíduos que aqui estão. Ó Deus, permite-nos mais uma vez que essas reflexões possam ficar no nosso inconsciente, para reverberar no nosso consciente a cada momento do nosso viver.
Que possamos ser luz a cada momento, vibrando para cada espírito que nós encontramos, para cada forma de vida. Ó Deus, gratidão. Gratidão por nessa experiência nós termos conhecido as suas leis e também o Evangelho do Cristo, que traduz elas tão lindamente. Obrigado, Deus, por ter nos dado também o Espiritismo, o Espiritismo que nos ajuda a refletirmos sobre a vida além da vida. Nós somos gratos, imensamente gratos, por hoje e sempre. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando lentamente depois deste Evangelho. Refletindo mais uma vez sobre as leis divinas, eu quero agradecer a cada um de vocês. Pedir que possam mais uma vez aí deixar o comentário, a cidade, o estado, de onde vocês ouvem o Evangelho. Aí eu vou mandar um abraço para vocês, agradecendo, pedindo que curta, compartilha. Podendo deixar também uma mensagem, quem sabe, de alegria para as pessoas, iniciando o mês. Esse mês também que é comemorativo, né? Nós temos festas juninas Brasil afora. E lembrando, hein, pessoal, nós temos muitas festas juninas voluntárias aí que ajudam instituições de caridade, ajudam também centros espíritas. Vamos colaborar. Às vezes você não consegue ir na festa, mas você consegue compartilhar a festa, pedir ajuda nessas. Mês de junho e julho é um mês comemorativo que nós conseguimos arrecadar muitos recursos financeiros para essas instituições através das festas juninas e julinas. Então, vamos apoiar aí essas festas. Quem não gosta ou quem não vai em essas festas, é só ajudar aí na divulgação. Um grande abraço para Rosa Maria, da cidade do Porto de Portugal. Beth Ferreira Gomes, um abraço. Cris, um grande abraço. Conceição Costa, de Portugal. Alberto Mazola, de São Paulo, capital. Isamar Chamorro. Sônia Valéria Gonçalves, de Gramado, Rio Grande do Sul. Maria Isabel, gratidão. Tiago de Oliveira, da Alemanha, um abraço, amigo, Deus abençoe. Silva Bastos, Jéssica Nuvens, Ricardo Bermudes, da Alemanha, um grande abraço. Branca Ramos, São Paulo, capital. Luiz Fernando, Salvador, Bahia, um abraço. Marinês Pereira, grande abraço. Viviane de Fátima Arruda, de Botucatu, São Paulo. Coloca a cidade, pessoal. Miriam Serra, Além Paraíba. Branca Ramos, também, São Paulo, capital. BH Giovanni, um grande abraço. Sidney Bica. Natalícia Fonseca de Moraes, Rio Verde, Goiás. Rose Mayra, acho que é isso, da Suíça, um grande abraço. Fernanda Gomes, de Ubatuba, em São Paulo. Camila Garcia, do Rio de Janeiro, capital. Deus abençoe. Antônio Lima, Ivone do Paraná, um abraço. Cristiane Rodrigues de Jesus, também sempre aqui nos ajudando, Deus abençoe. Eda Alcântara, de Manaus, no Amazonas. Kátia Paz, um grande abraço. Norma, também do Rio de Janeiro, um grande abraço, amiga. Maria Conceição, Deus abençoe. Iva Araújo, de Guarulhos, em São Paulo. Maria Cristina, um abraço. Dias Dávila, da Bahia. Lara Brito, Teresópolis, um grande abraço. Tubarão, Santa Catarina. Acho que é Theo Veloso, se for, depois você corrige, desculpa aí. Dil Oliveira, em Niterói, Rio de Janeiro. João Pessoa, na Paraíba. Graça Lira. Márcia Costa, um abraço. Ana Maria, de Feira de Santana, na Bahia. Um grande abraço. Feira de Santana, terra que o Divaldo nasceu. Viviane Antunes, de Monte Alegre, São Paulo. Sônia Marinho, de Ilhabela, São Paulo. Grande abraço, pessoal, de Ilhabela, cidade linda. Marco Antônio, doutor Marco Antônio, um grande abraço. Júnior, Salvador. Aline Silva, da cidade de Braga, em Portugal. Deus abençoe. Luciano Carlos, do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, pessoal do Rio Grande do Sul. Vanessa de Araújo, de Campina Grande.
Califórnia, Estados Unidos, Vanessa Comino, abraço, Vanessa. Elci Maria Barreto, da Espanha. Filomena Vargas, de Ubá, Minas Gerais. Pessoal, grande abraço para vocês, que Deus os abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.